Meus amigos, meus irmãos, tenho eu uma palavra para compartilhar com vocês sobre uma palavra que eu estava meditando, que percebi eu algo no que Cristo Jesus quer mostrar para todos nós. Está escrito em uma passagem em Jeremias, no capítulo 18. Está escrito da seguinte maneira, que é no vaso do oleiro, que diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muitos podem dizer: não entendi esta palavra, não compreendi o que significa ela, mas eu vou explicar para você de uma maneira simples, para que você possa entender e para que você guarde essas palavras em seu coração, para que simplesmente naquele dia esteja vós e todos aqueles que simplesmente servem a Deus nas moradas do Altíssimo ao lado de Deus. Podemos perceber da seguinte maneira, que na palavra quando diz para Jeremias, que o Senhor quando disse para Jeremias, para ele descer na casa do oleiro, o Senhor queria dizer algo a Jeremias. Então Jeremias foi à casa do oleiro. Ele foi lá e observou o oleiro fazendo um vaso. Acabou que esse oleiro, enquanto ele estava fazendo o vaso se quebrou. Mas o oleiro fez diferente. O oleiro pegou aquele vaso e tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. A palavra do Senhor veio a Jeremias, então, da seguinte maneira, que o Senhor Deus Pai, dizendo para Jeremias, disse: não poderei eu, que era o próprio Senhor dizendo para Jeremias, disse: fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mostrando que Deus pode moldar, mostrando que Deus pode fazer um vaso quebrado se tornar algo novo, ou em outras palavras, fazer aquele que é uma pessoa que simplesmente fez as coisas erradas nessa terra se tornar algo novo. Parece impossível para os olhos das pessoas, mas para Deus nada é impossível, porque se você pensar bem, quem é o Criador de todas as coisas? O Senhor Deus é o Criador, então isso mostra que para Ele nada é impossível, porque se Deus criou o mundo, todo o mundo, em 6 dias, e no 7º dia descansou, quem dirá o que Deus pode fazer a um homem em um dia, ou até mesmo em 10 anos? Nada é impossível para Ele. Mas a palavra que eu quero dizer para vocês também é da seguinte maneira que eu compreendi nas palavras que está escrito na Bíblia. Existe outra palavra que está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 9 em diante, que diz da seguinte maneira: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E você novamente perguntarás: o que significa? Então direi para você como está escrito. Está escrito da seguinte maneira: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Aqui mostra que se existe um pai de um filho, e se o filho pedir para o pai: pai, me dê um pedaço de pão, será que esse pai vai dar uma pedra para seu filho comer? Certamente não. Da mesma maneira é Deus. Deus não vai dar algo ruim para você. Ele não vai dar algo para te machucar. Por isso que diz: e pedindo-lhe peixe,
lhe dará uma serpente? Ele não vai dar nada para te ferir, ele vai dar algo simplesmente que vai te trazer vida, que não vai te matar, que não vai te destruir. Isto mostra o seguinte: muitas pessoas pedem para Deus: Deus, me dê um carro, Deus, me torne rico, Deus, me torne milionário. Mas será que isso mesmo é bom para você? Porque se você receber isto, será que você não estaria recebendo uma serpente? Será que você não estaria recebendo uma pedra? Porque se pensarmos bem, um vaso foi feito para armazenar algo. E se um vaso foi feito para armazenar algo, o que será armazenado nesse vaso? O vaso simboliza você. Se o vaso é você e precisa ser preenchido com algo, com o que você vai preencher? Vai preencher o vaso com serpentes? Preencherá o vaso com pedras? Certamente essas duas coisas quebrará o vaso, pois a serpente destruirá o vaso de dentro para fora, e a pedra da seguinte maneira ferirá o vaso de dentro para fora. Mas eu digo para você que se colocar a água dentro do vaso, uma água limpa, aquele vaso certamente ficará conservado. Assim é Deus dizendo que você deve fazer é da seguinte maneira: muitos buscam essas coisas dessa terra, muitos buscam ser preenchidos com essas coisas dessa terra. Assim como eu disse nas palavras anteriores para vocês que a peça do quebra-cabeça é Cristo Jesus, da mesma maneira, digo para vocês que o que vai preencher este vaso, esse vaso que está vazio, que foi reconstruído, que está totalmente novo, que já foi quebrado, mas agora está novo, esse vaso tem que ser preenchido com a presença de Deus, tem que ser preenchido com Deus. Porque se você preencher este vaso com outras coisas, porque se você preencher com as coisas dessa terra, com as pedras que eu mencionei, com a serpente que eu mencionei, isso então destruirá o vaso. Destruirá o vaso. Mas muitos vão dizer e vão se perguntar: então por que eu passo tanta luta? Então por que eu estou passando luta? Estou quebrado? Será que ainda falta Cristo? Mas existe outro ensinamento para você, que diz em Jeremias, capítulo 19, que diz da seguinte maneira: a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Mas eu vou dizer de uma seguinte maneira, para que você possa entender toda a palavra. Porque está escrito que o Senhor disse para Jeremias: assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e leva consigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. No versículo 11 está escrito assim: dir-lhe-ás assim, diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Assim mostrando que Deus tem controle sobre o vaso, mostrando que Deus tem poder para quebrar o vaso, mas também tem poder para fazer o vaso se tornar algo novo, o vaso ser novo. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que tal cidade foi devastada por tal destruição, mas nunca se perguntaram: será que Deus não quer moldar aquela cidade para que ela volte para os caminhos do Senhor? Porque assim está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e esta cidade. Muitas cidades são destruídas por tais coisas, como por exemplo, enchentes, terremotos e outras coisas, como barragem sendo estourada. Mas isso tudo está na permissão de Deus, está no controle de Deus. Mas será que Deus não quer dizer para vocês um aviso? Porque muitas cidades foram destruídas, muitas cidades tiveram enchentes. Será que não é Deus dizendo para você: volte para mim, meu filho? Porque também existe outra palavra que está escrita na Bíblia. Está escrito assim, que é a parábola do filho pródigo. Está escrito da seguinte maneira: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda,
vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu, e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze de mim como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava ao longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Você se perguntará: o que significa isto com as outras palavras? O que significa esta palavra da parábola do filho pródigo com a do vaso do oleiro e também aquela do filho que pede pão ao pai? Direi para você uma seguinte maneira fácil para que você possa entender. Aquele moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. É como se aquele moço estivesse pedindo uma pedra que destruiria o vaso. É como se ele estivesse dizendo da seguinte maneira: Pai, me dá a pedra para simplesmente eu colocar dentro deste vaso, que era ele mesmo. Então o pai deu a pedra. Mas você vai se perguntar: então o pai é mau? E vocês vão dizer: Deus é mau? Não, Deus não é mau, mas existe o livre-arbítrio. E Deus deu para todos nós essa dádiva de ter o livre-arbítrio para simplesmente poder fazer as escolhas, para que não sejamos como robôs sendo controlados por alguém. Porque aquele filho pediu para o pai, e o pai repartiu por ele, mas o que o filho fez foi sair da presença do pai e simplesmente desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E ele gastou tudo, até que então ele passou fome e necessidade e foi parar no chiqueiro dos porcos, até então desejar comer aquela comida que os porcos comiam. Mas ele pensou bem e disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É como se ele estivesse dizendo: por que eu fiz as escolhas erradas? Por que eu pedi a pedra para o pai? O pai queria me dar pão, mas eu pedi a pedra. E simplesmente a pedra me destruiu, porque aonde eu estou no chiqueiro dos porcos. Mas ele fez diferente. Ele se levantou e foi ter com seu pai. Ele foi até o pai e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E o pai estava esperando por ele de braços abertos e não jogou na cara dele as escolhas erradas que ele fez, pois o pai o perdoou. Assim é Deus perdoando você, se você for até ele, se você pedir perdão a ele, se você clamar por ele, ele te ouvirá. Mas também, quando Deus perdoar você, você deve fazer uma escolha de ser preenchido com Deus, de encher este vaso com as coisas boas que Deus quer para você, ou você fará a escolha errada, que simplesmente é a mesma escolha que o filho pródigo fez no começo, que escolheu a pedra, e aquela pedra destruiu ele, fazendo que ele chegasse até os chiqueiros dos porcos, porque muitos dessa geração escolhem a pedra e não escolhem fazer a vontade de Deus. Mas se você não escolher fazer a vontade de Deus, Deus deixará você fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. E isso não é dizendo que Deus é mau, porque Deus é bom e porque Ele é justo, e também porque nós não somos robôs controlados, por isso o livre-arbítrio. Agora, você tem uma escolha a fazer com o que você quer ser preenchido, com Deus, com as coisas de Deus, ou com o pecado, com a sujeira deste mundo, como que você quer estar. Você quer estar com o vaso vazio ou com o vaso transbordante? Porque o vaso transbordante é cheio da presença de Deus, cheio de Deus, porque simplesmente um vaso transbordante não tem espaço para mais nada.
não tem espaço para as coisas dessa terra. Da mesma maneira, se um vaso está cheio de água, não pode ser preenchido com as pedras. Se um vaso está cheio de azeite, não pode ser preenchido com cevada. Então lhe peço que você escute essa palavra, que você guarde em seu coração da seguinte maneira, porque aqui é uma escolha e só existe um Deus que você pode adorar, que é o Deus Pai. Não é estátua, não é coisas dessa terra, porque se você for preenchido pelas coisas dessa terra, de nada adiantará, conforme a palavra que eu disse anteriormente, nas outras palavras que diz que o quebra-cabeça é você e a peça que falta neste quebra-cabeça é Deus. Então preencha a sua vida com Deus, para que simplesmente você esteja lá aquele dia. Que dia é esse, você me perguntará? O dia em que todos nós que servimos a Cristo Jesus simplesmente estaremos na presença de Deus para todo o sempre. Então deixo estas palavras para vocês, para que vocês guardem em seus corações, para que vocês entendam que não há outra coisa a ser colocada neste vaso, que é você. Deixo essas palavras aqui e agradeço por ouvir até aqui. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.